Alô, meu povo do turismo, meu povo da cultura, meu povo da história, aos estudantes em geral. Estamos de volta, meu povo, para falar um pouco sobre histórias do Amapá. Desta feita, nós vamos falar um pouco sobre a criação da Companhia do Cabo do Norte. Vamos falar também sobre a criação do Território Federal do Amapá e um pouco sobre a Guarda Territorial, com participação exclusiva de um ex-combatente da Guarda Territorial. Eu sou o historiador Amiraldo Silva, estou aqui para dar umas dicas aqui para quem gosta de fazer concurso público, até mesmo para quem gosta de história, né? Para saber o que se passou aqui no território federal do Amapá, como se deu a criação desse território, né? Como se houve essa conquista aqui dessa região aqui do Cabo do Norte pelos portugueses, né? Então galera, fica comigo até o final. A criação da Capitania do Cabo do Norte, ela só foi possível com a União Ibérica, hein? 1580 a 1640, Portugal ficou sob domínio da Espanha, devido o rei Dom Sebastião partir para o norte da África, queria ser considerado um dos maiores perseguidores de muçulmano da história, né? Então ele vai com 10 mil soldados para o norte da África e lá em Acacerquibi ele é massacrado junto com a tropa dele. Inclusive não encontro nem corpo dele, nem restos mortais, volta para Portugal, né? Então, como ele era muito jovem, esse rei era muito jovem, ele não deixou herdeiros. Por aí não deixar herdeiros, aí o herdeiro mais próximo dele era Felipe II da Espanha, rei da Espanha. E Felipe II ele tinha um sonho, que era unificar os países ibéricos, unificar Portugal com a Espanha. Ele, através das armas, né, através das forças, através também da diplomacia, prometendo mundos e fundos, né, para a nobreza, prometendo que não ia mexer nos cargos, ia continuar com os privilégios da nobreza. Então ele foi apoiado pela nobreza e em 1580 Portugal foi unificado com a Espanha. E o Tratado de Tordesilhas, feito em 1494, perdeu a razão de ser. Não existia mais terras dividindo Portugal e Espanha. Tudo que era de Portugal passou a pertencer à Espanha. Só que a princípio a Espanha não se interessou pela região brasileira, pela colônia brasileira, porque aqui a civilização ainda estava um pouco atrasada, né? Eles estavam vivendo no arco e flecha, as ferramentas eram de pedras, enfim, enquanto que em outras regiões eles encontraram povoações que já trabalhavam com os metais, trabalhavam com prata, com ouro, né? Lá no México, os astecas, os incas, enfim, essa população estava mais avançada, mais adiantada e eles se apossaram daquela região, mas eles não desistiram totalmente de Portugal, não desistiram da colônia brasileira, de Portugal, né? Mas eles não tinham pessoas suficientes para fazer essa empreitada aqui de defesa, de povoação, de colonização, enfim. Eles vão delegar aos portugueses essa missão, né? E os portugueses que vêm povoar e defender a região da Amazônia. Por isso que a gente compreende hoje a expansão territorial tão imensa no Brasil, tão grande, muito se deve pela União Ibérica, porque a gente sabe aqui, principalmente aqui o Amapá era 100% espanhol, mas com a União Ibérica ele passou a pertencer também à Espanha e a Portugal. Então os portugueses eles vieram para cá em 1637, mais precisamente 14 de julho de 1637, Felipe IV ele criou a Capitania do Cabo do Norte, que é o atual Amapá, e doou a Bento Maciel Parente, né, para ele povoar, colonizar, criar polos industriais, plantar, enfim. Mas Bento Maciel Parente nada fez aqui pelo Amapá, nem veio no Amapá, mesmo porque ele estava ocupado com a Capitania do Maranhão, que já tinha sido doada para ele. E ele, em 1642, ele vai ser preso pelos holandeses, né? Vai ser encaminhado para a prisão lá na Fortaleza dos Três Reis Magos, e lá ele, antes de chegar lá, ele vai falecer. O dele, o Bento Maciel Parente Júnior e Vital Parente nada fizeram também pelo Amapá.
e essa capitania acabou sendo reincorporada, né, ao Pará em 1688. Em 1943 aconteceu um fato histórico, né, na história. A Europa estava sendo invadida pelo nazismo, estava sendo tomada pelo nazismo, e o governo brasileiro, ele, apesar de ser simpatizante do nazismo, mas ele foi coagido, ele foi praticamente obrigado a apoiar os aliados, apoiar os americanos, enfim, né? E ele vai criar em 1941 aqui no Amapá uma base aérea para lançamento de zeppelins e atracamento de zeppelins, de aviões, né, de bombardeiros. Os zeppelins faziam o trabalho de fiscalização dos mares, né, dos oceanos. E eles, quando eles detectavam, eles avisavam os bombardeios, e eles acabavam indo lá e detonavam com os U-boats, que eram os submarinos alemães, né? Mas teve uma contrapartida, porque o governo brasileiro de Getúlio Vargas, ele liberou a presença dos americanos aqui, né? Também foi por causa de estava querendo construir uma siderúrgica de Volta Redonda, e os americanos acabaram por apoiar, né? Eles vão patrocinar a construção dessa siderúrgica. No ano de 1943, Getúlio Vargas ele vai criar os territórios federais. Um era o Amapá, né? Outro era o Guaporé, o outro era Ponta Porã e o Rio Branco, que é o atual Roraima. Desses 4 territórios criados, né, só 2 se transformaram em estado, que foi o Amapá e o Roraima. O Rio Branco se transformou no estado de Roraima, e os demais foram reintegrados aos devidos territórios deles, de onde eles tinham sido desmembrados. Qual era o objetivo da criação desses territórios, né? O objetivo era garantir a segurança nacional, povoar a região fronteiriça do Brasil, né, que estava despovoada devido ao medo da Segunda Guerra Mundial, né? Eles estavam com medo da guerra se estender até o Brasil, e os inimigos acabaram por ocupar esses territórios que estavam despovoados, né? Queriam também integrar os grandes centros econômicos nessas regiões. Enfim, a Segunda Guerra Mundial ela acelerou o processo de desenvolvimento dessas regiões. O Amapá ele foi desmembrado do Pará pelo Decreto-Lei número 5.812, de 13 de setembro de 1943. O ano de 1946 ele foi um ano revolucionário para o Amapá, né? É quando é descoberto manganês no Amapá. O General Gentil Nunes, governador do Amapá, ele incentivou cidadãos amapaenses a procurar manganês, né? Ele presenteava quem encontrasse jazida de manganês aqui no território do Amapá. E teve um cidadão que era comerciante, ele era ambulante, né? Aqueles caras que vendiam produtos industrializados aí pelo interior, aí pelos garimpos. E naquela época o Amapá ele vivia da economia primária, né? Existiam os garimpos clandestinos. E esse cidadão chamado de Mário Cruz, ele ia até os garimpos lá do Vila Nova, garimpo lá de Serra do Navio, e levava o barco lotado de mercadoria. E quando voltava, o barco vinha leve. E para que houvesse um equilíbrio, ele trazia pedras no calado do barco. E essas pedras, ele não tinha conhecimento que tipo de pedra era essas. Ele era pedra pesada, pedra preta. E acabou que essas pedras, com esse evento que o Janari propôs, né, de presentear quem encontrasse um manganês, ele apresenta essas pedras. E essas pedras levadas para o Rio de Janeiro, né, para ser feita uma análise, e é detectado que elas eram manganês de alto teor, né? Então, foi colocada em licitação a jazida de manganês do Amapá, e quem venceu foi a ICOME. A ICOME, ela acabou tendo uma parceira nessa exploração.
uma parceira de peso, uma parceira norte-americana, que se apossou de 49% das ações. Foi a Black Steel Company, né? Aí, como não tinha dinheiro, recurso para fazer essa exploração, né? Então os americanos, eles tinham dinheiro para dar e jogar fora, vender, enfim, né? E eles acabaram e eles precisavam desse minério por causa da Guerra Fria, né? E na época eles compravam da Rússia, e a Rússia estava em Guerra Fria com os Estados Unidos, não estava mais vendendo, e eles resolveram explorar, né, de sociedade as minas aqui da Amazônia. E foram 50 anos o contrato, começou em 1953, né, ia acabar em 2003, mas acabou antes, acabou em 1997, porque os americanos, juntamente com os brasileiros, eles exauriram as minas, né? Exploraram dia e noite as minas. O contrato não previa que eles iam explorar dia e noite, né? Não contavam com isso. Então, em 1997, eles achavam já que já não havia mais necessidade de eles manterem o contrato, então eles saíram, eles abandonaram o contrato e foram embora, né? E a mineradora acabou por sair daqui do Amapá, deixando apenas o que tinham feito, que eram as vilas, né? A vila de Serra do Navio, a vila de Santana, e as máquinas que ficaram para o governo, ficaram para a União. O governo de Janari Gentil Nunes, ele era um governo meio que preconceituoso, né? Tomou algumas medidas assim, que não agradou nada à população na época. Por exemplo, ele tentou embranquecer a frente da cidade, né? Dar uma nova cara para a frente da cidade. Ele acabou por retirar a população pobre, né, a população negra da frente da cidade, para que a frente da cidade tivesse uma outra visibilidade, né? Fosse construído casas com outro padrão, enfim, mas a população que vivia ali, menos favorecida, ela tiveram que se retirar para o Laguinho, para construir suas residências lá. Inclusive tem músicas que retratam esse episódio, como o Mar Abaixo, por exemplo, né? Os ladrões de Mar Abaixo, eles geralmente naquelas rodadas que eles fazem na apresentação, eles cantam essa música do "Aonde tu vai, rapaz, por esse caminho sozinho, vou fazer minha morada lá nos campos do Laguinho". Isso aí é uma referência, por exemplo, ao que aconteceu naquela época, né? Os negros que tiveram que sair da frente da cidade e procurar se estabelecer em outro ponto não muito legal, né? Não muito visível da cidade. E também no governo do Janari Gentil Nunes foi criada a Guarda Territorial. Foi criada em 1944, né, para fazer o trabalho de polícia. Eles não só faziam o trabalho de polícia, mas eles faziam um trabalho social aqui na Fortaleza, prestavam serviços de carpintaria, de alfaiataria, marcenaria, um serviço para a comunidade em geral, né? Mas para isso, nós temos o comandante Lúcio aqui, que vai falar um pouco sobre essa passagem da Guarda Territorial aqui na Fortaleza, sendo que a guarda ela vai permanecer até a criação da Polícia Militar, até 1975, né? Nós já vamos ouvir agora a palavra do comandante Lúcio, ex-combatente da Guarda Territorial do Amapá. Eu sou o inspetor Lúcio da Guarda Territorial. Estou aqui para fazer um pouco da explanação da nossa querida Guarda Territorial. Foi criada em 1943 pelo presidente da República, Getúlio Vargas, sobre o decreto-lei do dia 21 de setembro de 1943, Lei 5.839, que criava os territórios. E cada território foi designado um governador. Aqui para o Amapá, o capitão Janari Gentil Nunes, que veio aqui para o Amapá. E assim que ele chegasse aqui era para que vá ver a situação do desenvolvimento do território e se era necessário se criar uma força. Justamente um mês depois ele voltou com o presidente lá e falou que havia necessidade de se criar essa força. Ele voltou
E logo em seguida, no dia 17 de fevereiro do ano seguinte, de 1944, ele dava início à criação de uma guarda civil que prestava para prestar serviço, né, à ordem pública na seguinte forma: de cumprir e fazer cumprir as leis do país, para que não houvesse a chegada das pessoas que estão vindo, muita gente de outros estados, das ilhas, e para que não houvesse a invasão de terras, né? Antes de um ano de criação, foi empossado também um cidadão que ele foi intendente e que foi nomeado como comandante da Guarda Territorial, um senhor tenente da reserva do Tiro de Guerra 130, é o de Charone. Ele achou que na situação que se encontrava o Forte Fortaleza São José de Macapá, que ele tinha que ser usado de qualquer forma, e achou a melhor forma de ser usado ele, né, aproveitado, como nosso quartel comando geral. Só que aqui ele estava um total abandono, um descaso tão grande, que para a gente chegar aqui, né, da época, tinha que vir pelo caminho, através de caminho, porque não tinha como chegar aqui. Árvores grandes, frutíferas aqui em cima da fortaleza. E aí isso foi tirado, na época, pelos guardas territoriais, foi cortado no machado, no terçado, onde essas madeiras foram aproveitadas para fazer móveis, fazer tripé para colocar os canhões em cima, né? E assim ele começou a contratar carpinteiro, pedreiro, pintor, os ajudantes de obra, aonde veio sapateiro, né? Veio os marceneiros, veio alfaiates, que eram feitos os coturnos, aqui dentro mesmo os profissionais. As fardas eram feitas com os próprios profissionais que foram contratados na guarda dessa época. Quando foi feita essa limpeza toda, cortada essas madeiras, essas casas, Casa Mata Sul, Casa Mata Leste, não existia mais coberta. Para nós também, comandante Lúcio, é uma honra ainda ver que vocês ainda estão prestando um serviço social aqui para Fortaleza, né? Aquele serviço de informação para as pessoas que chegam aqui e querem aprender um pouquinho sobre a nossa história, sobre a passagem da Guarda Territorial, e vocês estão sempre presentes aqui para dar essas informações para essas pessoas. Obrigado, comandante, e eu queria pedir a vocês que vocês se inscrevessem no canal Amiraldo Silva Historiador, se inscreva no canal, deixe seu like. Tamo junto, galera, valeu!